Ok, então a gente tem que passar aqui para o assunto de simplificação de frações, né? Agora que a gente já sabe o que são frações equivalentes, a gente precisa se aprofundar em como simplificar frações. A única questão é que antes a gente precisa dar uma palhinha sobre a questão das frações serem redutíveis, certo? Ou irredutíveis. A gente precisa ver a diferença entre as duas. Então vamos lá. Conforme eu mostrei para vocês em primeiro lugar, no vídeo sobre a equivalência de frações, você acha frações equivalentes multiplicando as frações entre si. E aí eu dei o exemplo com um terço. Eu mostrei que a última fração equivalente a um terço que eu mostrei lá era um terço era aquela em que um terço era equivalente a 4 dozeavos, não é? 4 dozeavos. Aqui a gente tem duas frações equivalentes, certo? Só que uma está com algarismos menores, que é um terço ali. Um terço está com algarismos bem pequenos, que são inclusive números primos, né? O 1 e o 3. Enquanto aqui a gente tem 4 dozeavos, que se vocês repararem é o quádruplo, né, de um terço. Né? É o resultado de 1 multiplicado por 4 e de 3 multiplicado por 4 também, né? A diferença fundamental entre essas frações é que uma delas pode ser simplificada, que é 4 dozeavos, ou seja, ela é redutível. Ela é redutível por quê? Porque os algarismos estão muito grandes. Então eles podem ser reduzidos, então ela é redutível. Enquanto um terço não pode mais ser reduzido. Um terço não pode mais ser reduzido porque não dá para... A redução, ela é feita... A redução é a mesma coisa que simplificação, tá? A redução ela é feita dividindo numerador e denominador pelo mesmo número. Da mesma forma como no vídeo sobre equivalência de frações. Eu mostrei que você acha frações equivalentes, multiplicando uma fração pelo mesmo número em cima e embaixo. Se você tiver uma fração com algarismos muito altos, como por exemplo 4 dozeavos, você também acha frações equivalentes a ela, dividindo. Só que até um certo ponto. Na fração, na equivalência de fração, para achar frações equivalentes multiplicando, você pode achar infinitas frações. Porque você pega uma fração, você pode multiplicá-la por 2, por 3, por 4, por 5, 6, 7, 8. Pode sair fazendo o tanto que você quiser. Ela vai só aumentando o numerador e o denominador. Agora, na divisão, chega um ponto em que você não pode mais dividir, certo? Às vezes você tem ali a fração, mas você não pode mais dividir ela. Como, por exemplo, em 4 dozeavos aqui, né? Você vai dividir, até que vai chegar um ponto em que vai chegar em 1 no numerador e 3 no denominador. Então você chegou na versão irredutível da fração, tá? Quando você chegou na versão irredutível da fração, então é porque ela está simplificada, de uma vez por todas, tá? Vamos considerar então um exemplo. Vamos considerar a fração aqui, a fração 8 16avos. Essa fração, ela é redutível. Dá para perceber que ela é redutível porque ela tem algarismos muito altos, certo? Mas outro teste que você tem que fazer para saber se ela é redutível ou não é ver se dá para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Isso é importante. Numerador e denominador têm que ser divididos pelo mesmo número. Você não pode dividir em cima por 2 e embaixo por 3. Como 8 e 16 são números pares, e isso eu já devo ter falado para vocês em aulas anteriores, quando o número é par, ele é sempre divisível por 2. Então a única coisa que eu preciso fazer, se os dois são pares, é dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. E eu vou ter chegado a uma simplificação já. Fazendo 8 dividido por 2 vai dar 4. 16 dividido por 2 vai dar 8. Ok? Bom, mas ainda dá para dividir.
Porque em cima eu ainda tenho número par e embaixo também. Então eu vou dividir por 2 em cima e embaixo mais uma vez. E aí eu vou chegar em 4 dividido por 2, que vai dar 2. 8 dividido por 2, que vai dar 4. Mas eu ainda posso dividir, porque ainda tem número que pode ser dividido, né, por 2 em cima e por 2 embaixo. Então eu vou obter como resultado 2 dividido por 2, que é 1. 4 dividido por 2, que é 2. Agora eu não posso mais dividir, né? Quando eu cheguei em 1 sobre 2, em cima, o único número que divide 1 e dá uma divisão inteira exata é o próprio 1. E embaixo, o único número que pode dividir 2 é o próprio 2. Então não dá para dividir os dois valores por um mesmo número. Então essa fração ela não pode mais ser dividida, que significa que ela é irredutível. A gente chegou na versão irredutível da fração. 1 sobre 2 é uma fração irredutível, não pode mais ser dividido. Então a gente diz que a fração está simplificada. Uma fração ela está simplificada quando você pega ela e sai dividindo ela até chegar, não é, na versão irredutível daquela fração, tá ok? Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aqui, né, o que é a simplificação de fração, o que é fração redutível e irredutível, e também como fazer simplificação, né? Para todos os efeitos, simplificar é levar a fração para sua versão irredutível. Existe um atalho na simplificação. Deixa eu mostrar como é. A minha fração era 8 e 16. Por que eu saí dividindo por 2? Porque eu suponho que o aluno aí, você aluno do 6º ano ainda provavelmente, né, não vai estar já conseguindo ver a fração e sabendo números maiores aí que você pode, pelos quais você pode fazer essa divisão. Mas se você souber, você vai perceber algumas coisas aqui nesse número, 8 sobre 16. Você vai perceber que 8 e 16 são múltiplos e que em cima eu posso dividir diretamente por 8. 8 dá para dividir por 8, né? E que o 16 também pode ser dividido por 8 porque ele é múltiplo de 8. Com isso, o que você vai ter percebido é como simplificar a fração diretamente de uma vez só. 8 dividido por 8 vai dar 1. 16 dividido por 8 vai dar 2. E aí você simplificou de uma vez. Ora, mas para isso você, é claro, já tem que ter uma noção muito grande de simplificação, né? Com a prática você vai pegando isso. Então, na dúvida, comece usando essa estratégia. Veja se os números são pares. Se os dois forem pares, eles podem ser divididos por 2. E aí você vai fazendo por 2 que vai facilitando seu trabalho. Com o tempo você vai ver que algumas dá para dividir diretamente por 4, por exemplo, ou por 6 diretamente, ou por 8. Você vai ver por qual número você pode dividir diretamente cada fração. Mas caso você não seja capaz de perceber, comece simplesmente simplificando com 2, se for possível.